O fim, o último episódio da primeira temporada de The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Maggie. O que acontece agora com o Negan? Ele tá direcionado a voltar a ser o grande vilão que ele foi em The Walking Dead, e a outra comunidade que a gente percebe que agora pode ser um problema pra história. E a situação da Maggie, ela vai largar mesmo esse negócio de ficar preocupada com o Negan o tempo inteiro? Muita coisa pra gente abordar, muita brecha deixada. Vou explicar e analisar tudo sobre esse episódio 6. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Dead City, a série de Negan e Maggie, justamente porque passou rápido. Já vamos falar do último episódio da primeira temporada, que conclui essa primeira história deles. Vamos explicar tudo, já deixa esse like, ajuda demais mesmo na divulgação, e não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder a análise do trailer da série do Daryl, o teaser da série do Rick da Michonne, muita coisa mesmo. E é o seguinte, o que dizer sobre esse episódio 6, né? Minhas primeiras palavras é que eu tenho que dizer que temos aí um fechamento de temporada que conclui a história principal, de fato, conclui a missão principal que tinha ali, que era proposta na série, mas fazendo com que essa missão se direcione a algo muito maior que tá pra ser apresentado já na próxima temporada. Se você ainda tinha alguma dúvida que essa série ia continuar, não sabia da informação, esse final aqui só provou pra você. E que tem muitas conexões e novidades pra essa relação de Negan e Maggie aí nessa história de The Walking Dead. Vamos começar, né, indo diretamente pra conexão do sinalizador, a forma exata, né, como terminou o episódio 5, que essa série sempre vai diretão, né, ao ponto, com um encontro inicial aqui em que é criada uma situação pra que Ginny não consiga contar a verdade pro Negan, apenas deixa uma pista pra ele. Claro que por ser o episódio final a gente tem que vir com as novidades, essa menina que não tinha evoluído, não tinha mudado tanto nessa série até então, finalmente tenta falar, mas claro que esse início é feito pra afastar um pouco do apreço que a gente pode ter pelo Negan, né? A audiência em si, quem assiste, fica ali um pouco com raiva da atitude e a forma como o Negan lida com a situação, com a menina. Além dele estar sendo bem grosso com ela aqui, a gente também tem ele dando a grande revelação pra menina de que matou o pai dela. Que assim, serve pra mostrar pra gente que o verdadeiro Negan continua ali, né? Se antes ele pareceu o paizão bonzinho que sempre quer ajudar as crianças, na verdade, essa cena prova pra gente que o Negan não tava ali só pela ajuda e pela bondade, ele tava meio que pagando uma dívida moral. Na cabeça dele, eu matei o pai da menina, então em troca disso eu tenho que pelo menos dar uma cuidada nela aqui, né? E assim, do lado da Ginny, a gente tem agora uma personagem completamente destruída em todos os lados. Se ela já tava traumatizada de antes pela perda do pai, não falava por conta disso, ela descobre Maggie como mentirosa e agora descobre o próprio Negan, que foi quem ela confiou o tempo inteiro como mentiroso. E meio que essa perspectiva que a Ginny vai ter agora é a visão real que a série quer transmitir pra gente, né? De que ninguém é o bom moço ali, ninguém tá totalmente certo nessa série, nem Negan, nem Maggie. Todo mundo tem um negócio errado. Mas é claro que focando no principal, que é a conexão ali dos dois, a gente tem que falar, né, da Maggie se sensibilizando com o Negan nesse diálogo, isso abrindo algumas brechas pra ela poder mencionar, por exemplo, algo que ela não fazia tinha muito tempo, algo que é bem raro em The Walking Dead, que ela mencionar sua mãe, né, a própria mãe da Maggie que não apareceu em si em The Walking Dead, mas é aí que a história tem que fluir, né, com o Negan começando a perceber os sinais, né, rapidamente concluindo a situação que tá acontecendo com ele ali. Assim, sinceramente eu achei que poderiam ter dado mais sinais pro Negan tá concluindo 100% que a Maggie tava mentindo, mas pelo pouco que foi dá pra entender, né? A questão da fumaça que ele vê, que tipo assim, a Maggie o tempo inteiro sabia que o lugar certo era seguir a fumaça, do nada ela sabia disso, como é que ela sabia o caminho certo o tempo inteiro? A questão da Ginny ter tentado contar um negócio pra ele ficou com esse negócio na cabeça, além do fato também de que a menina saiu lá do lugar onde ela tava em segurança e tudo mais, só pra poder encontrar o Negan e tentar falar com ele a primeira vez, e não conseguiu falar. Por que era tão importante ela fazer isso? Com certeza martelou na cabeça do Negan, fora o comportamento estranho da Maggie, fazendo com que ele percebesse a verdade, e aí gera a luta. Assim, uma luta bem elaborada, que o roteiro provoca com que eles estejam em um cenário muito favorável e que mais uma vez essa série se liga muito com um jogo de videogame, assim. Mais uma vez parece uma fase de jogo de videogame, né? Esse setup de zumbis embaixo, equilibrando nas vigas. Todo quanto é tipo de situação importante essa série aborda de forma criativa e essa aqui é mais uma. E assim, a luta é bem legal de assistir e apesar de não ter nenhuma morte e tudo mais, o que já era óbvio que não ia ter morte e tal, mas pelo menos tem alguns
efeitos que dão um incrementinho pra ela, né? Que é a Meg acertando a faca do Negan, conseguindo cravar ele, pelo menos fere ele. A questão do Negan chutar ela e ela voar longe e ele pular lá com a faca, esses efeitos assim são interessantes, coisas que se não tivessem na luta, aí sim ia ser só mais uma luta sem graça de The Walking Dead. Aqui pelo menos leva a um lugar e com certeza isso aqui vai render diversas montagens das pessoas, vai começar a inventar mais história de novo. E aí direcionamos pra esse diálogo bem importante, do Negan jogando a real, do tipo, que a Meg não precisava ter mentido pra ele, que a Meg poderia ter ido nele e falado, ó, ajuda eu capturar meu filho, que ele ajudaria os dois juntos, trabalhando juntos nessa situação, ia funcionar muito melhor. O roteiro tenta dar uma razão pro Negan, fazer a gente olhar e falar, ah, ele tem razão, mas na verdade ele não tem 100% razão aqui não, tá? Você consegue imaginar a Meg chegando no Negan lá, ele tava tranquilão com a Jeannie, vivendo aquele negócio, vê lá no primeiro episódio, ela chegando nele e fala, ah, não, larga tudo, vem correr risco aqui comigo só pra salvar meu filho. O Negan poderia até que pender a querer ajudar, mas não ia ajudar não. Do jeito que ele lida com a Meg no primeiro episódio, do jeito que a gente vê a situação lá no início, ele não ia ajudar. Então aqui ele tá sendo um pouquinho hipócrita mais uma vez, assim como a Meg também é. E aí assim a gente tem aquele direcionamento rápido da história pro Negan ser entregue, né? De fato aqui acontece tudo como o planejado. Literalmente a gente não tem um final feliz pra essa história em si. Final feliz em partes pra situação do Hershel, mas no final das contas o vilão venceu. O vilão, no caso, o croata, né? Tudo que ele queria, toda a proposta dele, junto com a dama ali também, eles conseguiram. Pegaram o Hershel, conseguiram o Negan em troca. É meio que uma primeira temporada da série onde o vilão venceu. Aqui a gente tem uns diálogos importantes do croata revelando sobre todo esse tempo, né? Com certeza esse capacho que ele é da dama, de estar sempre empolgado. Ó, preciso te mostrar o cara que eu trabalhava pra ele, o Negan. Você precisa conhecer ele, vamos procurar ele, gerando essa expectativa nela de que era alguém muito importante. E assim, eu quero dizer que a cena lá do banco, né, que era o local de fato onde o Hershel tava preso, é uma cena mais emocionante do que eu imaginaria que poderia ser, pela trilha sonora, pela forma como é feito. Quem diria que um dia, né, você ia imaginar uma cena em que ia ser emocionante uma despedida do Negan e da Meg. Pelo menos o mínimo emocional teve nisso aqui, foi uma cena muito bem feita, eu achei. Esse negócio do Negan passar pelo menino, da troca ser realizada, um tipo de cena que se te contarem como é a cena, você vai achar simples, mas se você assistir é outra experiência. Só que claro, né, tudo acontecendo na metade desse último episódio aqui, trazendo uma sensação de que tudo se resolveu muito rápido. Mas que assim, faz sentido pelo fato de que, literalmente, esses 6 episódios da primeira temporada se resumem em uma missão: resgatar o Hershel. Conseguiram 5 episódios e meio pra isso, né, e a última metade desse 6º episódio é pra trazer pra gente a carga que vai conectar com a segunda temporada. E eu gostei desse espaço que eles trazem. Por exemplo, aqui que é a questão do Armstrong, né? Por meio dele, a gente tem a revelação da líder, aparentemente, né, o que parece da Nova Babilônia. E além disso, ele trazendo uma mentira pra ela que ela sabe que é mentira também. A cena dá a entender. Tipo, ela falando pra ele que ela quer que ele conte a história de novo, mas tipo, falando da parte dos combustíveis lá, dá a entender que essa mulher nem tá tão preocupada se o Armstrong matou o Negan ou não. Talvez esteja um pouco, mas ela tá mais preocupada é com os recursos. Ela tá mais preocupada em como vai evoluir essa própria comunidade dela com o que tem lá na ilha. Que ela sabe que aquele grupo que tá lá em Manhattan tem um combustível, algo que eles produzem que é o metano, que o próprio croata desenvolveu. Olha como é que a história se amarra e se conecta. Daqui pra frente a gente vê muito de um roteiro sólido em que várias coisas que eles prepararam durante a temporada em si se conectam aqui no final como algo importante. Esse negócio do metano é algo importante que já tava ali e vai indo. Aqui na questão do Hershel tem outra coisa assim, né? Pra chegar nisso eu preciso falar, né, que tem uma quebra de expectativa bem proposital na forma como o Hershel está, na forma como ele lida com essa situação de resgate e reencontro com a mãe. Ele tratando tudo com desprezo e trazendo uma realidade pra gente como se ele não vivesse bem, né, com a mãe dele, na comunidade da mãe dele, como se sempre desse errado, inclusive ressaltando que ele tava melhor com o croata. Isso mostra que o Hershel é de fato um problema pra história, a adolescência e tudo mais dele é um problema, mas também o próprio personagem traz pra gente o problema real da própria Meg. Ele joga a realidade que dá pra entender que a Meg passa mais tempo da vida preocupada com o Negan, se o Negan vai estar por perto, do que com a própria família e com a vida dela. E o próprio menino sente isso. É a primeira vez que alguém interno, alguém próximo da Meg dá esse toque nela. Se a gente for olhar pelo tempo que passou no universo, né, eu já contei há um tempo atrás, nesse momento da história, 17, 18 anos de Apocalipse que já tem coisa de 16 anos por volta mais ou menos que o Glenn morreu. Tem muito tempo já. Dá pra entender o luto da mulher, dá pra entender o trauma, mas a partir do momento que alguém que está do lado dela, o próprio filho, reclama que isso está atrapalhando na relação dos dois, dá pra ver que ela tá exagerando, tá? E assim, voltando nos momentos Negan e croata ali, a gente tem mais momentos pra ambientar a gente sobre o passado lá dos Salvadores, né? Ele ressaltando os primeiros contatos que ele teve com o grupo do Negan, meio que a primeira missão que ele fez ao lado do Negan, em que o próprio Negan ensinou ele a maldade, né? Ensinou ele a como
fazer com que os outros fossem submissos, que era a estratégia que eles usavam pra ser um grupo imbatível. E é meio que o episódio trazendo pra gente que essas características aqui que o croata fala, que ele foi lá e levou pra dama, e a dama viu com bons olhos, tipo, isso aqui pode ser muito bom, né? O jeito que o Negan fazia antigamente pode ser muito bom pra ser usado na ilha agora. Por isso que a mulher quer o Negan. E assim, a gente finalmente direcionando, né, pro encontro com a dama, pros dois se conhecerem, trazendo ali uma ideia de proposta de trabalho. Ela trazendo a real de que quer o Negan pra poder liderar a ilha pra ela. Claramente, pelas falas do croata e o que ela apresenta também, a ilha vai estar prestes a ser atacada pelo pessoal da Nova Babilônia. É aí que o grupo do Armstrong se conecta. É aí que vem a utilidade de ter apresentado o Armstrong ali. O Armstrong na história, ele não é só pra ser o cara que está perseguindo o Negan. É pra trazer essa parte de um outro grande grupo que pode se chocar com o grupo ali que o Negan vai estar agora. Mas é claro que tem que ter um incremento do lado macabro da mulher, pra reforçar ela como vilã e a capacidade dela e fechar com essa intensidade. Ela mostrando ali, né, a caixinha, revelando o dedo mindinho do Herschel. E assim, as revelações dela sobre a conversa dela com o Herschel mostra também o pé atrás que essa personagem tem. E daí vem o plot pra segunda temporada, do Negan ter que se provar pra essa mulher. Porque a partir das conversas que ela teve com o menino, o próprio Herschel contou a visão dele, de que o Negan matou o pai dele quando ele ainda tava na barriga da mãe, mas o Negan parece ainda ser balançado com isso. Ele parece estar arrependido com isso. E somado com o fato dele ter ido lá salvar o menino, mostra que o Negan mudou, o que preocupa a própria dama, porque ela precisa do Negan antigo. E além disso, ela usa ameaça de que ela pode pegar partes do Herschel lá quando ela quiser. Ponto que conecta Negan com Meg. Então ele vai ter que provar pra dama que ele passou por cima de tudo aquilo, ele não tem remorso, nem nada de tudo que ele fez com o pessoal. Ele vai ter que forçadamente virar o Neganzão mal dos salvadores pra que essa mulher possa aceitar ele e não fazer nada de mal. E assim, a gente tem esse fechamento com essa cena muito louca, né, dividindo a imagem dos dois, dividindo a preocupação dos dois. Tipo, a Meg anteriormente promete pro Herschel que vai deixar de lado toda essa questão do Negan que fica atrapalhando a relação e a vida dele. Mas os desenhos que ela encontra, as imagens e tudo que o Herschel registrou dessa situação de sequestro dele, preocupa ela. Então é um final com os dois preocupados diante de um destino que pode forçar eles se chocarem novamente, mesmo que eles queiram estar distantes um do outro. Fora mais um ponto amarrado do roteiro da história inteira da temporada. A questão de que desde quando apareceu o Herschel lá nos primeiros episódios, mostrou que ele gosta de desenhar e tudo mais. E ficou mostrando isso lá no início por causa de quê? Pra que nesse final mostrasse que ele só desenhou tudo isso que ele viu, o retrato falado da dama, o local onde ela mora e todas as outras coisas, porque ele é muito bom no desenho e toda a temporada já mostrou isso anteriormente. Então, meu querido, os roteiristas, diretores, uma boa galera tá de parabéns, apesar de não ser um final de conclusão e tudo mais muito louca. Conclui essa história que se propuseram a contar sobre o salvamento do Herschel, trazendo coisas muito maiores pra serem contadas depois, que fazem um total sentido. No geral, pra mim, não é um final perfeito, mas um final muito bom pra ótimo. E minha nota pra esse episódio é um 9, é um episódio que bate muito o episódio anterior, que é o 5, que antes de ver os dois, eu imaginava que o 5 ia ser melhor, pelo que tinha sido gerado de expectativa nele, mas olha aí, esse episódio final foi até satisfatório. Eu sei que alguns podem ter experiências diferentes, coloquem nos comentários sua opinião, não deixe de se inscrever no canal, que já vou trazer um vídeo sobre outros detalhes e mais coisas além que dá pra entender desse episódio, que eu ia ficar muito tempo aqui se eu fosse falar tudo nesse vídeo, né? Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e no mais é isso aí, um abraço, fui!